mais interessante que vocês estão deixando primeiro bonito por dentro. Gostei disso, né? Gostei disso. Os fariseus davam preferência à beleza externa só. Quero saudar os irmãos nessa data especial, porque é aniversário desta igreja. E estamos todos na mesma igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Ele é que servimos, e é o seu reino que nós queremos divulgar, proclamar. Quero convidar os irmãos para lermos Efésios capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 15. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Até esse verso de número 15. Gostaria de ser bem objetivo, começando com uma pergunta. Gostaria que, se você souber responder, responda sem nenhuma dificuldade. 50 anos é bodas de ouro. 25 anos é bodas de prata. 11 anos é bodas de ninguém sabe. Nem os membros aniversariantes. Então, esta é a ideia desta noite. Vocês estão fazendo bodas de aço. Não existe a palavra aço na Bíblia. A Revista Atualizada, versão que nós lemos aqui e que muitos irmãos usam, tem uma única vez a palavra aço no profeta Jeremias, porém é uma falsa tradução, é uma tradução interpretativa. Na verdade, no original, não tem a palavra aço. Por quê? Porque não existia aço. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, não poderia ter a palavra aço. Aço é uma invenção bem mais recente, moderna. Todos nós conhecemos o aço, não é? Ou pelo menos conhecemos assim de vista, pelo uso e pela fala. Mas gostaria de apontar 3 características do aço. O aço tem algumas vantagens. Primeiro, é um metal muito resistente. O aço tem elevada resistência. Por isso, o aço tem sido o material mais indicado, preferencial, para a construção de grandes estruturas, como vãos muito largos, pontes, hangares, galpões, ginásios de esporte, devido à grande resistência do aço. Segunda característica do aço é que o aço tem uma elevada ductibilidade. Preciso explicar. Que é isso? Ductibilidade é uma característica dos materiais
de sofrer impactos, vergar, dobrar-se, sem quebrar. O aço tem uma elevada ductibilidade, ou seja, ele tem uma grande capacidade de dobrar-se sem romper. Ao mesmo tempo, portanto, é de alta resistência e alta ductibilidade. O que faz com que ele seja preferível até ao ferro. É melhor do que o ferro. O ferro se quebra, mas não dobra. Ou dobra muito pouco. O aço consegue dobrar sem quebrar. Isso é grande vantagem para o aço. E uma terceira característica do aço, irmãos, uma vantagem do aço, é que há uma completa ou quase completa compatibilidade entre a teoria e a prática. Ou seja, o aço é um material homogêneo e que tem uma característica que é chamada de isotropia. Ou seja, não importa em que direção se investigue, ele permanece com as suas características bem definidas. Assim se consegue uma aproximação muito boa entre o que se conhece teoricamente a respeito do aço e a sua aplicação prática. Ora, essas três características fazem com que o aço seja uma grande vantagem nas construções. Embora a palavra aço não esteja na Bíblia, eu gostaria de propor a vocês, cristãos e Igreja Presbiteriana Independente da Vila Nova Votorantim, que vocês sejam uma igreja de aço. Que vocês sejam uma igreja de cristãos de aço. Como assim? Primeiro, o aço tem alta resistência. Cristãos de aço têm uma alta resistência. O que significa isso? Agora sim podemos encontrar essas três características no texto que nós lemos, que não tem a palavra aço. Mas Paulo diz, não sejam como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, de homens que, pela sua astúcia, procuram distrair e também desviar os cristãos da verdade para seguirem o erro. Paulo está preocupado com os cristãos, porque cristãos estavam sendo seduzidos por falsas verdades, e Paulo diz, não sejam como crianças, resistam firmes, permaneçam inabaláveis na fé que vocês têm, não se deixem levar facilmente com qualquer conversa. Esta característica, a firmeza, a perseverança na fé, é característica do aço, resistência. Nada pode desviar-me de Jesus. Nada pode me afastar do caminho de Cristo Jesus. Nada pode me levar para lá e para cá, como que em busca do prazer próprio ou de novidades. Mas permaneçamos firmes, constantes na fé em Jesus Cristo. Característica do aço, alta resistência. Não é qualquer força que desvia, não é qualquer coisa que tira do caminho. Alta resistência. Que você seja um cristão de aço. Que esta igreja seja uma igreja de cristãos de aço. Num tempo difícil como nós estamos vivendo, em que os ventos de doutrina estão soprando para todo lado todo o tempo. Segunda característica do aço, ele tem alta ductibilidade, ou seja, ele verga-se, mas não quebra.
É difícil vergar, mas ele não quebra. Ele resiste, mas ao mesmo tempo tem uma distribuição mais ou menos homogênea de elementos que fazem com que os impactos que sofre sejam distribuídos por igual em toda a barra de aço. De modo que é esta característica que faz com que o aço consiga resistir, mas ao mesmo tempo sofrer os impactos, flexibilizar, mas não romper. Você percebe como isso é importante? No caso do aço, sim. Mas e na vida cristã? E na fé? E na igreja? Sem dúvida. Vejam o que o apóstolo Paulo diz no texto. Um pouco antes do texto que lemos, no capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Do que Paulo está falando? Ele está dizendo que viver junto não é fácil. Ele está dizendo que para a igreja manter a unidade e a paz é necessário amor, humildade, mansidão, ou seja, flexibilidade como a ductibilidade do aço, que ao mesmo tempo é resistente, mas não é teimoso. Ao mesmo tempo é duro, mas se conforma. E esta característica da conformação, da possibilidade de sofrer impacto sem romper, sem rasgar, sem quebrar, faz com que seja possível a unidade da igreja e a paz. Paulo está dizendo no verso de número 15, segui a verdade em amor. É o amor que faz com que seja possível nós não estourarmos. O amor torna-se uma das características mais importantes da vida comunitária cristã. Não romper. Há pessoas que rompem com facilidade. Há pessoas que estouram com facilidade. Há pessoas que rasgam com facilidade. Qualquer ofensa, qualquer palavra, qualquer irritação, qualquer coisa que não lhe apetece, não dá muito certo, ele não tem flexibilidade, ele quebra. No casamento é assim? Para poder viver bem casados durante muito tempo, é necessário existir essa flexibilidade, essa paciência, essa capacidade de sofrer sem estourar, de receber o impacto e não quebrar. É isto que significa ser cristão de aço. Significa também sofrer em amor impactos e nem por isso rasgar, nem com o irmão e nem com a igreja. Nem rasgar com o irmão e nem rasgar com a igreja, porque Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. E num outro texto, se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe. Porque assim como Deus nos perdoou em Cristo, perdoem uns aos outros. Aqueles que têm dificuldade de flexibilizar, aqueles que têm dificuldade de ser aço, vivem quebrando. Quebrando a si, quebrando os relacionamentos, quebrando a comunidade. Por isso é que o apóstolo Paulo pede para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e assim, em amor, no corpo de Cristo, vamos aceitando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, porque sem isto é impossível construir qualquer coisa juntos. Terceira característica do aço é, vocês já esqueceram, o aço tem uma ótima aproximação entre a teoria
e a realidade. Cristão de aço, igreja de aço, é aquela que apresenta uma ótima aproximação entre a fé e a prática, entre a crença que se sabe e a vida que se pratica, entre aquilo que se defende como doutrina e aquilo que se experimenta como vivência. O grande problema dos fariseus, apontado por Jesus, é que eles tinham uma excelente doutrina, mas não viviam aquilo que criam. Por isso Jesus os chama constantemente de hipócritas. Jesus diz, inclusive, para as pessoas, a respeito dos fariseus: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Há uma grande distância entre o que os fariseus criam, professavam, diziam, e aquilo que eles faziam, aquilo que eles viviam. Havia falta de coerência. Uma distância enorme entre a fé e a vida. No caso do aço, isso não acontece. Por isso, a palavra de Deus, nesse texto, também nos apresenta essa característica do cristão e da igreja de aço. É uma igreja de cristãos que defendem com firmeza a fé, mas que vivem com paixão essa fé que professam. Que experimentam dia a dia uma disciplina diligente em pôr em prática cada um dos preceitos e da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Pedro, o apóstolo, escreveu o seguinte na sua primeira carta. Na segunda carta, ou melhor: vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem infrutíferos, nem inativos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda diz o apóstolo Paulo: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, Efésios 4:1. E aos Efésios, ainda no capítulo 5, verso 15, Paulo diz: que vocês andem de acordo com a vocação a que foram chamados. Andeis de modo digno da vocação. Grande parte da falta de credibilidade dos cristãos em nossa sociedade de hoje está no fato de que não há coerência entre a fé e a vida. Conversei com um pastor que procurou alugar um salão para começar a sua igreja no nordeste do país, do Brasil. Ele disse: não consegui alugar em lugar nenhum um local, um salão, porque em todo lugar que eu procurava, imobiliárias, e telefonava para proprietários, perguntando se alugava, ao perguntar se podia alugar, a resposta era: para que é? E quando eu dizia aquele pastor, é para uma igreja, a resposta vinha: para a igreja eu não alugo. Para a igreja eu não alugo. Por quê? E a história começava: porque já aluguei para a igreja e eles me deram calote. Já aluguei para a igreja e não pagaram o aluguel. E assim, de tanto sofrer, decepção com esse povo, não alugo mais para a igreja. Nós precisamos
recuperar a credibilidade do povo de Deus diante da sociedade. Isso só se faz com uma fé coerente, uma fé que é vivida na prática, intensamente, com diligência, com dedicação. As pessoas querem muito mais ver o que cremos do que ouvir o que cremos. Que a mensagem de Jesus Cristo para o mundo de hoje seja proclamada com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso compromisso, com a nossa experiência de família, com a maneira como nós tratamos o dinheiro, com a maneira como nós respeitamos uns aos outros, com a maneira como nós sustentamos com a vida a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero encerrar já com uma observação importantíssima. Se nós devemos ser igreja de aço, cristãos de aço, é natural que perguntemos: como? Como sermos cristãos de aço? Aí a resposta está, em parte, em grande parte, no processo de fabricação do aço. Como se faz o aço? O aço é fabricado a partir do minério de ferro, que, extraído da natureza, passa por um processo que rapidamente eu vou dizer para vocês é muito sofrido. Ele passa por um processo de aquecimento, de autoaquecimento, a temperaturas de 1.200 a 1.500 graus centígrados, para que se elimine a impureza, para se tirar do ferro as impurezas e também o carbono, fazer com que desça, que diminua o índice de carbono, o nível de carbono, para ter a quantidade necessária para que o aço seja aço. Ele é feito através da fornalha. Como é que Deus nos forma como cristãos de aço e como igreja de aço? Deus nos faz cristãos de aço através da fornalha. Mas não fornalha no sentido de inferno, não fornalha no sentido dos amigos de Daniel do Antigo Testamento, mas, e às vezes do sofrimento, sim, sem dúvida, mas no sentido de que pelo processo da fornalha, Deus quer tirar de nós toda a impureza. E assim Deus trata com amor conosco. Não é possível sermos cristãos de aço sem passarmos pelo processo em que Deus quer santificar nossa vida, eliminar de nossa natureza, de nosso ser, de nossas práticas, aquilo que não presta, aquilo que é sujo, tirar impureza para sermos aço. Não reclame de Deus quando, através de muitas tribulações, Ele nos aperfeiçoa. Ele trabalha conosco para nos tornar cristãos de aço, e esse processo nem sempre é fácil, natural e tranquilo, muitas vezes doloroso. Deus aperta-nos, muitas vezes, para nos aperfeiçoar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Na sua carta, primeira carta, ele termina no capítulo 5, verso 10. Irmãos, diz o apóstolo Pedro, deixa eu ler o texto no próprio livro. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a sua vida, a sua igreja,
para a edificação do templo do Senhor, que é a Igreja de Cristo em todo o mundo, que Ele quer transformar cada dia numa igreja de cristãos de aço, para a glória do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja e Senhor desta igreja, nos faça a todos nós, cada um de vocês e a mim, cristãos de aço. Amém.